Imagina que você está dirigindo sozinho por uma avenida quase que deserta, só que passando ao lado de um dos cemitérios mais antigos de Minas Gerais. Então, o relógio marca meia-noite. Você olha pelo retrovisor e percebe que tem uma mulher parada no acostamento. Ela veste roupas claras, parece um tanto assustadora, então ela levanta as mãos pedindo ajuda. Você para, ela entra no carro e a viagem continua em silêncio. Até que, ao olhar novamente pelo espelho, o banco de trás está completamente vazio. Nenhuma porta abriu, nenhum barulho aconteceu e a única coisa que ficou foi um perfume extremamente forte. Agora a pergunta é, se isso nunca aconteceu, como essa história conseguiu atravessar décadas e ainda hoje assusta tanta gente? Essa é a primeira das 3 histórias mais misteriosas de Minas Gerais, e a última delas pode ter mudado a história do Brasil. E a pergunta central desse vídeo é, por que algumas lendas sobrevivem durante séculos, mesmo quando ninguém consegue provar que aconteceram? A resposta você descobre até o final desse vídeo. Opa, eu sou o Clipe e no vídeo de hoje nós vamos viajar por Minas Gerais para descobrir 3 histórias que continuam despertando medo, fascínio e muita discussão. Só que existe um detalhe importante em tudo isso. Nem tudo que você vai ouvir aqui possui o mesmo nível de comparação histórica. Algumas dessas histórias nasceram da tradição popular, outras aparecem em documentos antigos e uma delas ainda provoca debate entre os historiadores. Por isso, durante este vídeo, nós vamos separar claramente o que possui registros históricos, o que pertence ao folclore e aquilo que continua envolto em mistérios. Então, no final, você vai entender por que essas histórias continuam vivas até hoje, mesmo depois de centenas de anos. Então já deixa seu like e se inscreve, porque ajuda o vídeo a ser entregue para mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. E não se esquece de comentar aqui embaixo o que você está achando do vídeo, certo? Aqui cada vídeo é um resultado de pesquisas cuidadosas por fatos históricos, tradição e lendas. Então agora apague as luzes do seu quarto, coloque um fone de ouvido e vamos começar. Durante décadas, motoristas de Belo Horizonte passaram a contar uma história curiosa. Ela sempre começava quase da mesma forma. Uma estrada, pouco movimento, silêncio e uma mulher muito bonita esperando carona. Segundo relatos publicados sobre essa tradição urbana, ela costumava ser descrita como uma jovem loira, vestida de branco ou com roupas claras, que aparecia nas proximidades do cemitério de Bonfim durante a noite. Depois de entrar no veículo, quase não falava. Alguns relatos dizem que ela apenas indicava um destino, outros afirmam que permanecia completamente calada, mas todos terminavam praticamente da mesma maneira. Em algum momento da viagem, ela desaparecia, sem abrir porta, sem deixar pegadas, sem qualquer explicação. Apenas um perfume intenso permanecia dentro do carro. E foi justamente esse detalhe que tornou a história diferente de tantas outras lendas urbanas. Você pode estar pensando aí, isso parece só mais uma história inventada. E isso faz total sentido, porque ela também foi feita por pesquisadores. Só que o interessante é que a origem da loira do Bonfim não aparece em documentos policiais nem em registros oficiais do cemitério. Os estudos sobre a lenda indicam que ela começou a circular principalmente entre as décadas de 1940 e 1950, quando Belo Horizonte crescia rapidamente e o número de automóveis aumentava. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais destacam que a narrativa foi transmitida de geração em geração, como parte do imaginário urbano da cidade. Isso significa que o mais importante talvez nunca tenha sido descobrir se a mulher realmente existiu, mas entender por que tantas pessoas continuam contando exatamente a mesma história. Psicólogos costumam explicar que lendas urbanas sobrevivem porque exploram o medo. Tipo, dirigir sozinho, a escuridão, o desconhecimento e principalmente a dúvida. Que o cérebro humano detesta perguntas sem respostas. Quando ouvimos uma história cheia de detalhes, nosso cérebro tenta preencher as lacunas e é justamente aí que nasce o medo. Talvez seja por isso que tantas versões da Luz do Bonfim conseguiam sobreviver. Cada pessoa acrescentava um detalhe, outra retirava, mas o núcleo da história permanecia intacto. Uma mulher, uma carona e um desaparecimento impossível. Mas existe algo ainda mais curioso. Alguns moradores antigos afirmavam que o local escolhido para essas aparições nunca foi aleatório. Por que justamente o cemitério do Bonfim? Essa resposta pode estar ligada à própria história de Belo Horizonte, e ela torna essa lenda ainda mais intrigante. Inaugurado em 1897, praticamente junto com a nova capital mineira, o cemitério do Bonfim rapidamente se tornou um dos principais espaços de memória da cidade. Seu valor histórico e simbólico contribuiu para que o local fosse associado a narrativas de fantasmas, aparições e outras histórias sobrenaturais ao longo do século XX.
E em muitos lugares do mundo, locais marcados pela memória da morte acabam se tornando palco para lendas semelhantes. A diferença é que em Belo Horizonte criou uma personagem própria, uma história que continua sendo contada até hoje. Se você já ouviu falar da Loira do Bonfim, escreva aqui nos comentários. E se esta é a primeira vez que você conhece essa história, quero saber de uma coisa: você teria coragem de dar carona pra alguém em uma estrada deserta, tipo depois da meia-noite? Porque a próxima lenda não pede carona, ela cruza os céus como uma bola de fogo. E segundo as tradições registradas desde o período colonial, pode indicar exatamente onde grandes tesouros estão escondidos. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. Ele muda completamente a forma como a Mãe do Ouro é vista até hoje. E bem, já vamos começar esse capítulo com uma pergunta. A Mãe de Ouro realmente era um ser sobrenatural ou sua lenda nasceu para proteger a maior riqueza do Brasil colonial? Enquanto a Loira do Bonfim fazia motoristas questionarem aquilo que os próprios olhos viam, existe uma outra história muito mais antiga, tão antiga que nasceu quando Minas Gerais ainda nem existia como estado. Ela não caminhava pelas estradas, não aparecia para pedir ajuda, ela surgia no céu, como uma enorme chama dourada que parecia rasgar a escuridão, e onde aquela luz tocava a terra, segundo relatos, existia ouro, tipo, muito ouro. Mas imagina viver no Brasil, há mais de 300 anos atrás. Não existiam postes, não existiam lanternas, muito menos cidades iluminadas. E quando a noite chegava, a escuridão dominava completamente as montanhas. Qualquer luz diferente chamava imediata atenção. E foi exatamente nesse cenário que nasceu uma das lendas mais antigas do folclore brasileiro. Segundo registros preservados por estudiosos do folclore nacional, especialmente ali a partir do século XIX, a Mãe do Ouro era descrita como uma enorme esfera luminosa que cruzava o céu durante a noite. Em algumas regiões, ela possuía cabelos dourados, em outras era apenas uma intensa bola de fogo. Mas havia um detalhe que permanecia igual em praticamente todas essas versões: ela era a guardiã de todo o ouro escondido. Mas existe um outro detalhe que quase ninguém conhece. A Mãe do Ouro nem sempre foi vista como um monstro. Na verdade, durante muito tempo ela foi considerada uma protetora. No final do século XVII, grandes jazidas de ouro começaram a ser descobertas nas montanhas, que hoje fazem parte de Minas Gerais. Esse período ficou conhecido como o Ciclo do Ouro. Milhares de pessoas chegaram à região. Portugueses, aventureiros, garimpeiros, comerciantes, pessoas que atravessavam o oceano movidos por uma única promessa: enriquecer. Segundo registros históricos, essa corrida pelo ouro transformou completamente a economia da colônia portuguesa e fez nascer importantes vilas como Ouro Preto, Mariana, Sabará e São João del Rei. Mas onde existe riqueza, também nasce a ganância. As disputas pelas minas se tornaram frequentes. O contrabando aumentou e a violência também. E foi nesse ambiente que a figura da Mãe do Ouro ganhou força. Segundo pesquisadores do folclore como Luiz da Câmara Cascudo, a personagem passou a representar uma guardiã sobrenatural, que castigava aqueles que tentavam explorar as riquezas da terra por pura ambição. Perceba que isso muda completamente a história. Ela não escondia o ouro das pessoas, ela escondia o ouro das pessoas erradas. Só que imagina caminhar sozinho entre as montanhas silenciosas. O frio aumenta, o vento quase não sopra. Então, no alto de um morro, uma luz aparece. Ela parece pequena, mas começa a crescer cada vez mais, até iluminar toda a paisagem. Você acredita ter encontrado a maior mina de ouro da região. Corre em direção àquela luz, mas quanto mais se aproxima, mais distante ela parece ficar, até desaparecer completamente. E segundo as tradições registradas em diferentes regiões mineradoras, aqueles que perseguiam a luz por ganância jamais encontravam qualquer riqueza. Lutavam apenas com um cansaço e com uma história para contar. Mas será que alguém realmente via essa bola de fogo ou tudo era fruto da imaginação? A resposta é mais interessante do que parece. Pesquisadores sugerem que alguns relatos podem ter sido influenciados por fenômenos naturais. Entre eles, descargas elétricas atmosféricas, reflexos provocados pela umidade, gases inflamáveis em áreas específicas ou até meteoros cruzando o céu. Nenhuma dessas histórias explica todos os relatos, mas ajudam a entender por que tantas pessoas acreditavam ter visto algo extraordinário. E assim, nenhuma evidência científica confirma que essas luzes fossem realmente a origem da lenda. O que os estudos indicam é que fenômenos naturais e a imaginação popular podem ter caminhado junto durante séculos. E existe uma coincidência impressionante. Histórias sobre mulheres luminosas ou espíritos que protegem riquezas escondidas também aparecem em Portugal.
Segundo especialistas em folclore, muitas tradições portuguesas foram adaptadas ao contexto brasileiro durante o período colonial. Aqui, elas ganharam uma nova missão: proteger o ouro das mineiras. Talvez a maior riqueza dessa história nunca tenha sido o ouro, mas o aviso escondido dentro dela. Em praticamente todas as versões registradas, quem buscava riqueza apenas por ambição fracassava, e quem respeitava a natureza seguia seu caminho. E é curioso como essa narrativa criada há séculos continua discutindo um tema extremamente atual. Até onde alguém seria capaz de ir por dinheiro? Agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse sozinho no meio das montanhas e visse uma luz enorme dourada cruzando o céu, você iria atrás ou faria exatamente o contrário? Escreva aqui nos comentários. Opa! E aí, rapaziada? Então, esse vídeo era pra ter 3 histórias, certo? Mas só teve 2 porque senão ia ser um vídeo muito grande. Aí eu vou separar a outra história pra fazer um vídeo só. Vai ser um vídeo mais detalhado, muito mais detalhado ainda do que esse, no caso. Porque daí vai ser um vídeo de 10 minutos mais ou menos ali, com só uma história. E também vai ser, por enquanto, a última que eu tô postando. E depois eu vou começar com uma série de serial killers. E se vocês curtirem essa série de serial killers também, ou quererem que essa daqui continue, comenta. Porque daí isso também ajuda eu a entender qual que é o conteúdo que vocês querem, certo? E me dê ideias de vídeos no comentário. Comente se vocês querem lendas, teorias, casos reais, serial killers, coisas do tipo. Comente nos comentários, isso ajuda pra caramba. Então se inscreve, deixa o like e assiste outro vídeo aí, né? Ajuda nós.